Sejam muito bem-vindos, pessoal. Primeiro episódio do InspiraCast e não poderia ser diferente disso. Não poderia ser melhor, né? A nossa convidada, vou deixar para você, Alexandre. Faça as honras da casa. A deputada federal número 1 do Índice Legisla Brasil, deputada federal Laura Carneiro. Muito prazer de estar aqui na sua frente. Deputada, seja muito bem-vinda. Prazer meu, vocês é que estão me inspirando. Vocês não sabem, mas antes eu estava entrevistando os dois. Assim, é super legal o programa, o projeto, o Inspira. Eu acho que é isso, é inspirar as pessoas a pensar em política, a entender como a política está integrada à vida da gente, o dia a dia da gente. Eu acho que é isso que a gente vai tentar hoje um pouco falar. Alexandre, a primeira pergunta, manda... Bom, não poderia ser diferente. A gente fala que o InspiraCast é um projeto de vida para vidas, né? Inclusive, fui entrevistado pela deputada antes da gravação. Nós dois fomos entrevistados, né? Sensacional. E não poderia ser diferente. Trajetória, né? Sua trajetória de primeira eleição de vereador em 88. Você pode contar esse contexto do doutor Ulisses Guimarães, da Constituinte? Na verdade, a minha vida política começa na Constituinte. Sim. Eu era servidora e fui parte da mesa da Constituinte. Sim. Meu chefe direto era o doutor Bernardo, que era, digamos, que era o relator da matéria, da Constituinte, relator geral, e o doutor Ulisses era o presidente. Eu era, claro, que da casa, mas eu trabalhava com o doutor Bernardo. E eu já tinha trabalhado com ele como advogado, então a relação era muito melhor. E a gente fazia parte da comissão principal, que era a comissão de sistematização, né? Era a comissão que fazia... E a gente fazia assessoria técnica. Então, o que a gente fazia? Imagina, um deputado apresentava a emenda, e eram milhares de emendas, a gente fazia análise. Se ela era modificativa, se ela era aditiva, se ela, né, de alguma maneira, até onde ela mudava o texto. Sim. E a gente qualificava aquelas emendas e preparava as pautas de votação. Então, foi assim que eu comecei minha atividade política. E, é claro, a Constituinte foi absolutamente rica. Então, a gente discutiu, a gente viu a discussão de todos os temas brasileiros, mas principalmente com grandes nomes que a gente tinha na Constituinte, né? Então, era tudo muito intenso, muito bom, né? Sim. Eu era uma menina, e aí o Covas não foi papai, né? Todo mundo sabe que eu sou filha de Nelson Carneiro, mas não foi ele. E vai ter um momento só dele, tá? Tem que ter. É justo que tem. Claro que sim. E aí o Covas, que era, naquela época, ele era senador. A Constituinte não tinha muito Senado e Câmara, né? Era Constituinte. E aí o Covas disse para mim, você tem que ser candidata no Rio. Nessa altura a gente já tinha criado, o MDB se dividiu em dois, porque uma parte acreditava em 4 anos com reeleição e outra parte acreditava em 5 anos sem reeleição. E aí quem era 4 anos com reeleição foi o PSDB. E aí eu fui fundadora do PSDB da época, né? Outro PSDB que não existe mais. E aí o Covas também era do PSDB e me convidou para ser candidata aqui no Rio. Eu achei aquilo muito louco, porque a gente estava no meio da Constituinte, a Constituinte terminou dia 5 de outubro. Sim. A eleição era 15 de novembro. Sim. Então eu cheguei no Rio dia 8 de outubro para fazer uma campanha para o dia 15 de novembro. Mas foi boa a campanha, porque como eu não sabia de nada, eu não tinha nada, acabou que deu certo. Você tinha quantos anos na época, deputada? 25, 24 a 25, Isso. né? Muito Era nova, muito né, novinha. E para quem não sabe, né? Nascida em 1º de maio, não podia ser diferente, né? Não, eu gosto de trabalhar mesmo. Exatamente. Não é uma coisa que me faça mal, não. Nascida em 1º de maio, eu sei. Quer dizer, mas não me faz mal porque eu faço o que eu gosto. Sim, né? claro. É ruim quando você... Às vezes as pessoas trabalham, são obrigadas a trabalhar, que a vida faz essas coisas. É verdade. Em coisas que você não ama. Eu amo o que eu faço, então eu sou muito feliz. Bom, aí eu fui candidata a vereadora, só ganhei a eleição porque era filha do Nelson, porque eu estava morando em Brasília há 2 anos, ou 3. É importante salientar que só ganhou a primeira eleição. A primeira. Mas foi isso, eu sou absolutamente... Né? Não dá aqui para me enganar, já estou velha para isso. Mas, enfim, aí ganhei a primeira eleição. Assim, era a Laura Carneiro, filha do Nelson Carneiro. Era isso, não tinha mais nada. Na rua era isso. Deputado, com todo respeito, ainda hoje existem políticos
que é fulano de Beltrano, né? Não, eu sou... já consegui Laura conquistar a minha Carneiro, independência. exatamente. Mas a senhora Tem gente que nem sabe. Isso. Eu já consegui conquistar a minha independência, Com mas, né, muita relação. Bom, aí, o que aconteceu? Eu ganhei a eleição, mas assim, eu me lembro quando na campanha que eu perguntei para pai, quem são os cabos eleitorais, né? Porque tem essa coisa. Isso. Não tem isso não, minha filha. Vamos pra rua. Cabo eleitoral, como não tem? Eu vou fazer campanha como? Minha filha, Uma vai vez pra eu rua. estava numa reunião Foi assim. contigo, deputada, e aí eu queria que a senhora falasse você falasse de uma frase assim, quando o político não tem dinheiro, ele precisa fazer o quê? E depois eu Né? conto. Aí são é. 3 coisas, né, que são Isso. importantes. Bom, aí aí eu ganhei a eleição, virei vereadora muito novinha, e eu era a única do PSDB. E eu me lembro, eu não vou esquecer isso nunca na minha vida. O primeiro discurso que eu fiz na Câmara foi no dia da posse, Sim. porque falavam todos os líderes. Sim. E eu era líder, só Sim, tinha eu. Você tinha- Então eu era líder do Muito PSDB, bom. que era um partido novo, né? E não Aham. podia fazer feio. Mas esqueci de citar o Brizola, que estava na mesa. Nossa Senhora. E no primeiro discurso oficial que eu fiz na minha vida, eu levei a maior vaia da minha vida. Brizola, governador, era prefeito? Não. Não, ele era governador. Sim, Governador na época. Estava na mesa. Governador do estado. E eu citei toda a mesa, menos ele. Mas não foi de maldade, foi de nervosismo. De nervosismo. Mas ele foi de uma elegância. Ele depois, aí ele falou, percebeu a minha Sim. Aham. angústia, e foi muito delicado. E aí aplaudida depois, mas no começo bom. levei uma vaia enorme. Não vou esquecer isso E nunca. como que Mas foi a relação direta assim, do seu pai, a influência dentro de casa, para que você se acostumasse com a vida política? olha só, ele nunca opinou nisso, não. Sim. Ele ficou muito feliz, óbvio, porque era filha dele, né? Ajudou nessa campanha de vereador, depois nas deputadas já foi mais complicado, porque ele foi candidato ao mesmo tempo e a gente chega lá. Mas é o que ele disse, né? Foi o que ele ensinou. Como eu disse, pedir cabo eleitoral não tinha, Sim, então aham. foi ir para a rua, falar de pessoa a pessoa, pedir voto. Mas o que ele dizia, que Alexandre pediu para contar, ele Isso. dizia o seguinte, que um bom político Isso. tem que ter 3 qualidades. Bolso aberto, e a gente nunca teve dinheiro, porque nunca foi empresário, enfim. Isso, Então, ter o bolso aberto é sempre mais, mais difícil. difícil. Então, a gente tinha que compensar nas outras 2. Segunda, mandamento, né? Passo largo, ou seja, onde te chamarem, você vai. Tem que... E nesse negócio de época de eleição, não, é sempre, né? Que o eleitor te chama. Às vezes Sim. você está até cansado, né? Trabalhou a semana toda, mas se ele te chamar, você tem que ir. Ou se não vai, manda alguém. Exatamente. Mas você tem que cumprir com o teu eleitor. E terceiro, bico fechado. Ele dizer que e é verdade, né? Eu falo até demais. Mas na política, infelizmente, cada vez mais, né, a boca tem que estar fechada. Você só pode falar o que é absolutamente necessário. E com a rede social, é claro que isso mudou As muito, pessoas deturpam, né? mas que uma fala deturpam o que sua. você quiser, É. deturpam. Então, aquele ensinamento continua Sim. valendo. Bom, aí, enfim, aí fui vereadora. Aí, logo no primeiro mandato, a gente tinha acabado de votar Constituinte, não é certo? Sim. Né? E aí me convidaram para... Eu queria ser relatora, mas não tinha força política para isso, era uma menina. Sim. Mas acabei subrelatora da Lei Orgânica. Naquela época éramos eu, Beto Gama e Edson Santos, eu Edson acho. Santos, sim. Eu acho que éramos nós 3 os relatores. E Voltou nessa legislatura. voltou agora. Isso. Éramos os 3 relatores, mas Tito e Maurício também trabalharam, e Fernando William também, os 3. Tito Riff, Fernando William e Maurício Azedo. A gente montou tipo uma comissão e trabalhamos. Lei orgânica. Da lei orgânica. Acabou sendo também o regimento depois da casa também. Mas foi depois. Foi bem depois, né? Primeiro a gente fez Essa lei orgânica. a lei orgânica. Publicou. E assim, para mim era tudo que eu gostava, né? Advogada. Trabalhava nessa área, era o que eu mais sabia fazer. Tinha acabado de vir da Constituinte, então a Constituição estava fresquinha. Sim. Eu lembro de um discurso, falou agora, não lembro agora, mas foi ano passado, e foi engraçado que algum vereador fez um comentário, aí você falou assim, não, inclusive esse artigo eu fiz. Muito bom. Sensacional, sabe? Não, inclusive esse artigo que você estava falando, ali, era um pelon, né, um projeto de emenda orgânica. Não, inclusive eu fiz esse artigo, eu sei bem o que está escrito aí, né? Isso. Então,
a gente teve a chance de escrever Aham. a Constituição Municipal, digamos assim, que é a Isso, nossa é. lei orgânica. Bom, aí eu fui candidata em 90 a deputada, perdi a eleição, e depois fui candidata, aí voltei a ser vereadora. Não, 90, aí, isso, 92 me elegi de novo, já com o César Maia, que antes tinha sido Marcelo Alencar. Aí o César me convidou para ser secretária de assistência. Eu era novinha, tinha 26 Menos de anos. 30, isso. 26, 27, sei lá. Para ser secretária de assistência. Mas posso voltar só um pouquinho? Pode. Em 77 teve a lei do divórcio. Em 77 você tinha 14 anos. Eu era uma menina. Caramba. Eu me lembro quando votou. Isso. Eu lembro. Eu queria saber disso. Assim, eu sei que tem tempo, enfim, mas como é que foi Tem pra uma muito menina... tempo mesmo. Tem uma foto, inclusive Não, uma mas- foto. Não, né? minha não, da tem da minha Constituinte. mãe, da Ah, da Constituinte, da minha Constituinte. mãe. Mas Eu como era é- uma pivete, 14 anos. Sim, mas uma pivete... Vamos lá. Vamos lá. E não, eu quero saber o seguinte, para uma adolescente, 14 anos, esse momento tão importante para as mulheres, né? É. Porque eu vejo que o teu trabalho é muito voltado Mas pra naquela época assim, eu não tinha essa dimensão. Eu não tinha. Não, com 14 anos, há 50, É. quase 50 anos atrás, a gente não tinha consciência Aham. que a gente tem hoje. Sim, Claro que eu sabia que era uma coisa muito importante, que era uma Sim. luta do meu pai, isso tudo eu sabia. uma luta de quase 30 anos, né? 27 anos, É, né? quase Mas, 30 assim, anos. naquele dia, eu não estava, mas a gente viu pela televisão. Eu me lembro que eu levei um tombo, não vou esquecer nunca. Cara, Porque eu saí correndo, a gente tinha um corredor grande assim, Ah. eu voei no corredor, porque, enfim, de todo mundo correndo, porque naquela época a televisão era na sala, né? Isso, Hoje em dia Não não é tinha mais, mas controle, não tinha antigamente, nada. que controle? Era preto e branca. isso. Naquela época a televisão era Não na sala, botava então saiu bombril todo na mundo antena. correndo para a sala para ver a Aham. matéria. E aí eu levei um tombaço. Mas assim, era uma felicidade porque meu pai estava, de alguma maneira, era para ele um momento mais Coisa importante. externa, Então era para a marco, gente né? também. Eu não tinha consciência da transformação que isso faria na vida da mulher brasileira, né? Não tinha dimensão para isso. Eu era uma menina. Só não brincava de boneca, já namorava. Boa. Boa. Isso eu não brincava. Mas, era assim, a gente sabia que era uma forma de liberdade da mulher, né? Isso a gente tinha consciência. Talvez eu não tivesse consciência do que isso significou para a mulher brasileira. E é verdade, porque, na verdade, a partir da lei do divórcio, é quase que a mulher se permite ter liberdade novamente, né? E aí, antes ele já tinha feito leis muito mais importantes, né? Inclusive, A que permitiu que a gente tivesse... Claro, também, mas assim, para a mulher, a gente tem carteira de identidade, a lei é dele. A gente viaja sem autorização dos maridos, a lei é dele, né? Que é o chamado Estatuto da Mulher Casada. Ele transforma a legislação de direito de família e a legislação civil na proteção das mulheres. Aí começa... A lei do divórcio é só mais, vamos dizer, é o grande complemento Sim. para acabar, principalmente, com a pecha da divorciada. Mas antes disso, ele já tinha feito a lei dos filhos adulterinos, que talvez seja, para ele, era a mais importante de todas, que é aquela que impede o preconceito, a discriminação, né, qualquer tipo de modificação entre um filho havido no casamento ou havido fora do casamento. Sim. É filho. Filho. Filho é filho. Quem mandou, cara? Sim, exatamente. Saiu a mulher, né? Quem mandou pular o muro? Pulou, o filho não tem nada com isso. Exatamente. Então, para ele era a lei mais importante. E aí, nessa construção, ele talvez não tivesse a dimensão. É óbvio que ao longo dos mandatos, cada vez mais, né, você vai vendo os avanços, Sim. as modificações, e vendo que, agora mesmo, semana passada, é que o Supremo, acho que foi o STJ, perdão, decidiu que não precisa mais da separação para o divórcio. Sim. Mas isso também foi um processo lento. Eu me lembro que, quando passou a lei em 77, você precisava ter não sei quantos anos para fazer a separação judicial, para depois você poder, depois de 2 anos, fazer o divórcio. Aí, depois, quando se discutiu lá na frente, o Código Civil ele ainda estava vivo, eu já era deputada, aí a gente avançou mais um pouquinho. E agora você tem a decisão final, que não precisa Sim. mais da separação judicial. A gente postou no dia, nossa, como ele estaria feliz, porque ele sabia que isso era um processo. Aliás, a legislação é um processo. Né? Não adianta a gente imaginar que você vai mudar todas as cabeças. O que não pode ter é retrocesso. Exato.
né? Como, por exemplo, aquele negócio da acabar com a união homoafetiva. Absolutamente. Aí é o Aliás, retrocesso. Né? Exatamente. Isso foi muito... E assim, a gente está vivendo um momento em Brasília de retrocessos. Né, que a gente, às vezes, vai para o embate de temas que não precisava mais ir, porque já estavam consensualizados na sociedade. E que, de repente, você está voltando atrás. Por quê? E aí vem a grande questão do parlamento. Né? Essa que é o que inspira. Inspira, né? exatamente. Vem para o inspira. As pessoas renegam a política. Isso. Mas a política, ela dita as regras da vida da gente em tudo. Sim. Né? Em tudo. Se eu for pegar um táxi aqui na frente... se vai ser um táxi ou vai ser Uber, está lá na legislação. Tá, isso. Né? Se para no sinal vermelho... Se eu parar no sinal vermelho, legislação. está na legislação. Exatamente. Se eu for multada, está na legislação. Se eu for comprar um produto e esse produto não me for entregue, está na legislação. O rótulo da água também está na legislação. Se tem que ter aquela letra garrafal que diz assim, porque aqui contém açúcar, né, para diabético, está na legislação. Então, as pessoas não dão a dimensão para os parlamentos, em geral, municipal, estadual e federal, do que significa a legislação. Isso não tem jeito para você chegar ao parlamento. Se você representa o legislativo, você tem que estar na política. Você falou agora de tanta coisa, de tanto avanço de 30 anos, né, do seu pai, que as pessoas de casa não têm noção. Não tem. Não tem noção. É impressionante a cabeça do senador, não, né? Tem não. Para a época. Ele estava muito à frente. Nossa, mas vanguarda. muito à frente. Pautas hoje que Foi são discutidas na Câmara Federal que ele já pensava há 30 anos. Inclusive, foi o que você falou sobre o retrocesso. Eu lembro que eu sou professor de Direito Constitucional e essa questão da união homoafetiva é uma interpretação constitucional evolutiva, né? Uma limitação constitucional. E o Supremo... Mas tem outras, Alexandre, que cada vez... Que é porque, infelizmente, deputada, a Constituição fala união entre homens e mulheres. Aí mas ela fala, mas tem o preceito do quinto, que é muito mais amplo. Mas aí o que acontece? Aí vem o STF e fala, não, calma aí. Há uma mutação constitucional, há uma mudança silenciosa. Não, e tem que entender. É isso, tem que entender. E pessoas amam, independente de sexo. É isso. Tem que entender, e essa é uma discussão geral. Agora tem outro projeto que está sendo discutido lá, eu não decidi meu voto ainda, mas de poliamor. Eu acho meio complicado, né? Me assusta, mas a discussão teórica, que é sensacional para quem gosta, a gente que fez direito gosta, Sim. né? É você ver a amplitude do texto constitucional. A Constituição, você não pode ver um artiguinho, você tem que ver a Constituição como um todo. Então, o artigo 5º talvez seja o artigo mais importante de todos. Ministério os graus, deputado. É isso. O direito não pode ser interpretado em tiras. É isso, em tiras. Você tem que pegar todo o texto constitucional para você entender a Constituição. E eu acho que, assim, a gente, o tempo todo, o parlamento... O que ele tenta fazer? Quer dizer, pelo menos eu sou assim. Você vê aquela dificuldade do cidadão na ponta e transforma isso em lei. Você opina pelo que é mais justo para aquela solução, para aquela relação, para aquele momento, e você transforma em lei. É isso que as pessoas não entendem, né? Quando você faz... Às vezes é uma lei que é simples, que parece simples, mas que muda a vida de um monte de gente, né? Vou citar um exemplo. No município do Rio, o Sistema Único de Assistência Social estava parado. Parado há anos. Parado. É isso. E aí, a deputada, enquanto vereadora, ano passado, calma aí, vamos movimentar isso. Sim. E conseguimos. Hoje a gente tem o Sistema Único de Assistência. Incrível, isso Rio de Janeiro não tinha. E devia ter 20 anos, já devia ter tido, né? Exatamente. Porque desde a Constituição. Uma cidade desse tamanho não tinha sistema de assistência. E assim, aí você para, por exemplo, esse ano a gente aprovou 4 leis. Aí você diz, mas... a troca do implante mamário de câncer. Sim. Só que só uma mulher que tem câncer, que fica com uma mama para baixo e outra para cima, sabe qual é a dificuldade. Imagina, verdade. E se o SUS não garantir esse implante, ela não vai fazer porque ela não tem dinheiro para fazer. Não tem como falar que é estético, pelo amor de Deus. Não tem nada de estético, mas se você não priorizar essa cirurgia, aonde? Na lei, você não consegue nada. A outra lei que a gente aprovou, busca de crianças e adolescentes perdidos, sumidos. Cara, a gente tem uns índices de tráfico de menores que as pessoas não dominam no Brasil, que é gigantesco. Aquele caso, outro dia, a menina entrou na maternidade e pegou a criança. Recentemente. Mas é agora, tem um mês. Como é que faz um negócio desse? Aí vai me dizer que ela queria criar a criança aos 16 anos. Ela tava com... É óbvio que aquilo é tráfico de menores. Claro. Óbvio, claro, é nítido. Nítido. Né? Então, assim, você tem que criar sistemas que pelo menos um sistema
do Estado com o do município, com o da União, estejam conjugados. Sim. Mas isso tem que ser através da lei. A gente fica... Todo dia a gente fala, né? Criança tem que estar em casa, criança tem que estudar, criança... Tá bom, uma criança até 2, 4 anos atrás podia casar aos 12 anos no Brasil. Isso. E foi a... Como é que pode uma coisa lei... dessa? E assim, foi uma lei minha, uma lei minha, mas por quê? Por que é uma lei? Porque um dia uma ONG que trabalha com criança disse, Laura, você sabia que o índice de casamento infantil no Brasil é gigantesco? Eu falei, como? Casa, é porque isso não é uma realidade, talvez, da cidade do Rio de Janeiro, da área onde nós andamos. Mas no Nordeste é uma loucura o que casa é criança. Porque as crianças acabam sendo estupradas e depois, para não ir para a cadeia, o cara casa. É tudo performance, é só dar um dinheirinho para a família. Exato. Porque a gente tem que entender que a gente vive num país de muita pobreza, de muita fome. E muito patriarcal. Muito patriarcal. Muito, muito, muito. Então, assim, igual a importunação sexual, até na campanha fiquei danada, porque apareceu lá um monte de autor. Só quem escreveu fui eu. Isso podem dizer Aparecem o que os quiser. autores da vida dizendo que são os autores. Não existiu o tipo penal da importunação. Na verdade, eu fui... Era um projeto da senadora Vanessa Graziotin, que tratava de vários temas dos crimes contra a dignidade sexual. Então, tratava de estupro de vulnerável, de estupro comum, para a gente rever as penas. Aí eu falei, mas está faltando alguma coisa aqui. Aí foi que a gente inventou, até o termo não existia. Isso. A gente inventou o termo eu e a equipe técnica, claro, de importunação sexual e do estupro de ódio, que também ninguém fala, que é o chamado estupro corretivo, estupro de ódio. Absurdo. Que é aquele que a mulher que é homossexual, ela só é estuprada para entender que ela tem que gostar de homem. Impressionante, cara, é absurdo. E a gente não imagina que isso exista, mas existe. Do mesmo jeito que a importunação sexual agora virou moda, mas... A lei tem quase 5 anos, ninguém nem sabia que existia. Agora todo mundo sabe que existe a importunação. Não é isso? Agora, a gente aprovou também esse ano uma lei, né? Esse ano foram 4. Sim. Uma lei que foi, assim, hiper importante, não para mim, talvez, mas para as... Quer dizer, não para mim, porque eu já passei da fase, mas para as advogadas. Porque o que acontece? Tudo que acontece com os advogados do Brasil tem que estar na lei. Porque a ordem está estabelecida na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil está na Constituição. Então, o que trata da legislação para advogados tem que estar na lei. E aí a gente fez, a pedido da própria Ordem dos Advogados, porque a estagiária era assediada e não tinha nenhuma pena pela ordem. Não podia ter, porque não estava na legislação. Então, assédio ou qualquer outro tipo de crime sexual contra as advogadas, hoje a gente tem como a ordem pode dar as sanções administrativas. Isso também foi uma lei que a gente aprovou esse ano. E, assim, projeto, esse ano foram 50, mas tem tramitando o meu 207. Porque é isso que eu disse, é o dia a dia das pessoas que a gente vai verificando as deficiências e vai apresentando os projetos de lei. Tem projetos mais simples, tem projetos hipercomplexos. A gente apresentou agora um que trata da questão das modificações necessárias do Conselho Tutelar. E são temas diversos, absolutamente diversos. De 10 comissões especiais. Eu nunca vi isso, Alexandre. Mas eu gosto. Eu estou dizendo que eu sou feliz fazendo 24 horas trabalhando. Mas não é uma coisa que, assim, para alguns pode ser chato, mas eu adoro. Eu acho, assim, eu não gostaria de ser parlamentar. Aliás, tudo que eu faço na minha vida, as 2 vezes que eu fui secretária, e agora, e as vezes que eu fui deputado, vereador, eu sou absolutamente intensa. Eu sou uma pessoa intensa. Eu nasci assim. Então, eu não consigo deixar para depois, não pensar, não completar meus trabalhos. Eu fico louca. Agora, a gente relatou um projeto que é hiper importante. Na Câmara, a gente conseguiu aprovar um projeto do Boulos, não é só do Boulos, são de vários deputados, mas que trata do consignado para idosos. Cara, não tem nada mais importante hoje do que o idoso que sofre todo de um golpe. Exatamente. E que, coitado, quando vê, está pagando para o INSS. Exatamente. Então, assim, é um tema muito importante. Aí você diz, mas Laura, você já fez a tua parte, você já aprovou na Câmara, a gente conseguiu criar uma multa. Pela primeira vez na vida, o banco vai pagar alguma coisa para o consumidor.
Fizemos tudo direito. Conseguimos um acordão, discutimos com os bancos, enfim, votou. Aí o projeto foi para o Senado, podia ter ficado na minha, né? Sim. Não, consegui, fomos lá com o senador Paulo Paim, aprovamos na primeira comissão. E agora está parado na segunda. Sim. Aí eu fico doente, enquanto não votar, Exatamente. eu fico louca. Exatamente. Mas é porque aí é a forma de ser. Não adianta você ter um trabalho danado, montar um projeto importante para o idoso brasileiro, para quem sofre qualquer tipo de golpe mesmo, né? Se você tem a chance de ajudar, de obrigar o banco a criar as condições, e eles começaram. Se você vê, eles já estão criando um monte de sistemas novos para garantir que o usuário não tenha. Por quê? Porque a gente tem lá uma lei que a gente está tentando votar para acontecer. E assim, às vezes o próprio governo apresenta projetos que são muito bons, a questão do Bolsa Família. Maravilha. Isso que eu... Só que faltava. Gestantes e nutrizes. Faltava gestantes. Como é que você esquece da gestante e da nutriz? Exatamente. Mas essas peculiaridades, é por isso que eu digo que é importante mulher, não adianta. Não é de maldade. É porque isso não faz parte do dia a dia do homem. Faz parte do nosso dia a dia. Como é que você vai explicar para um homem o que é transplante de mama? Como é que você vai explicar para um homem o que é ser estuprada? Por mais que ele até entende, Sim. mas ele nunca vai entender nem sentir como a gente. Não tem jeito. Então, tem temas que são da mulher. Sim. É por isso a bancada feminina, antigamente a bancada do batom, depois, enfim. Você acha que há uma dificuldade assim, em aprovar alguns projetos pelo perfil ideológico de bancada? Claro. Com certeza, né? É complicado depois? E assim, esse acirramento que Algumas se deu, pautas até que não tem tanta repercussão, mas se torna... se torna. Assim, você tem hoje isso muito flagrante. Muito acirrado. Sim. Assim, às vezes você consegue explicar, né? Olha, isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Tem temas que não tem nada a ver com esquerda e direita, Sim. gente. São Exatamente. da nação. Né? São humanitários, São humanitários até, são da nação. Exatamente. Mas eu me lembro que outro dia tinham feito lá uma moção desse negócio de Israel e Palestina. E aí teve que ter uma reunião no meio da sessão, porque começou uma guerra. Por uma simples moção. Não, uma moção. Votou a moção, aí, mas isso não está falando que o Hamas é terrorista? Eu sei que foi uma confusão, aí fomos todos para uma sala, todos os líderes me chamaram, eu fui, tá bom. Aí quando chegou, eu escrevi um textinho de 3 linhas, dizendo o seguinte: gente, parem de brigar, vamos fazer o seguinte, vamos nos solidarizar com as famílias Com certeza. Sim. do conflito do Oriente Médio. Porque isso, quer dizer, o cidadão comum, É o que está sofrendo. o civil é que a gente tem que proteger. Ele não tem nada com isso, que o Hamas é terrorista, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, vamos tentar achar... Aí, na hora que eu achei o texto, acabou a reunião, mas eles não votaram a moção. Caramba. Mas, pelo menos, pararam de brigar. Então, assim, é um acirramento que não é fácil. Eu sempre tive fama de bombeira. Sempre, a vida inteira. Mas... Eu presenciei algumas vezes, né? Eu tenho Inclusive, mais... O orçamento do ano passado, a bombeira foi você, deputada. Eu sempre fui bombeira na minha vida, sempre. Verdade. Mas também na hora de brigar, sem brigar. Porque eu acho que é isso. Você vai até um determinado momento tentando achar o consenso, porque você também não é justo que você não entenda que aquela posição é diferente da sua. Sim. Né? Verdade. Eu acho que isso é democracia. Aliás, está na Constituição, né? Pluralismo político, né? É isso. Fundamento do Brasil. Fundamento né? da democracia é esse pluralismo. Então, você tem que admitir, entender o outro, aceitar o outro. Mas o que não pode... Por exemplo, a gente vai votar um projeto quarta-feira, está lá marcado, que traz a concepção, penaliza vários atos a partir da concepção. Mas aí você acaba acabando com a célula-tronco. É verdade. Caramba. Então, às vezes, um né? detalhe de um projeto de lei, que você, no fundo, quer tratar da questão do aborto, por um detalhe, você pode acabar com um caso como, por exemplo, as células-tronco, que podem salvar vidas. Isso, inclusive. Então, assim, é um mundo de temas. Quer dizer, a letra da lei, a gente tem que ter a preocupação e a sabedoria de até onde ela vai e quais são os efeitos dela.
Então, às vezes, eu tenho umas embates. É raro, porque normalmente eu consigo Sim. consensualizar. Como Mas foi para você, deputada, ser a melhor deputada do país, Brasil, né? No Pelo Legisla Legisla Brasil? Cara, eu posso ser Melhor deputada do Brasil, tu absolutamente tem noção sincera, eu não disso? tinha nem 513, noção. a melhor. Pois é, eu fiquei, olha, Que isso? eu fiquei muito orgulhosa, não de mim, mas de uma equipe toda, porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu sempre Claro. não existe. Né? Foi o meu líder que me indicou para as comissões. Ele só é líder porque tem um presidente de partido, Sim. o presidente da Câmara que pôs meus projetos para votar, a assessoria do meu gabinete, que se não fosse ela, eu não teria acompanhado tudo. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, mas quando nem sabia que existia esse índice. Aí um amigo meu me mandou, eu falei, meu Deus. Aí fiquei toda feliz, mandei para todo mundo, ninguém sabia de nada também. E aí, mas super legal, em 513, de repente. Primeiro porque é mulher, né? Sim, eu ia falar exatamente Já é isso. mais difícil. Já é uma conquista. Já é mais difícil e já é uma conquista. Claro. E segundo, porque, claro, você vê o teu trabalho, o teu esforço reconhecido. sendo reconhecido. Isso é muito bom. Sim. Não é todo E dia, orgulho né? do Rio de Janeiro, né? Eu espero que tenha. Exatamente. Do orgulho Sei. do Rio de Janeiro. E a bancada feminina? Como é que tá esse momento Olha, da eu bancada até sou... feminina? Tem uma coordenadora geral, que é a Sim. Benedita, e tem mais 3 subordinadas a ela, e eu sou uma das 3. Aham. Na verdade, hierarquicamente, se bem que não tem muita hierarquia, eu seria a segunda. Mais parceria, né? Não tem hierarquia nisso. Cada um faz um papel, tem que fazer faz uma reunião, faz outra, enfim. Mas é uma bancada que também diverge. Eu vou dar um exemplo. Semana passada, a gente estava discutindo na Comissão de Justiça um projeto simples meu, mas com uma ação afirmativa importante, dizendo que você tem que ter, na mesa diretora da Câmara Federal, Sim. pelo menos uma mulher. A gente mudou a redação, ficou até bom. Tem que ter ambos os sexos na mesa. Significa pelo menos uma mulher, mas dizendo que também, eventualmente, um dia pode ser que pelo menos um homem. Sim. Né? Tá bom. Fechamos um acordo, aí de todos os grupos, aí vem uma deputada mulher, diz, não, mas eu sou contra. Sensacional. Sou contra. Mas como você é contra? Eu sou contra qualquer tipo de cota. Mas isso não é cota. É ação É afirmativa. ambos os sexos. Aí você atrasa uma votação. Que todo mundo... Um voto contra. Para tudo, porque pede vista. Aí para votar, sabe Deus, se vota semana que vem. De vista Então é atrasa. isso. Não é simples, porque as cabeças são diferentes, né? As ideologias são outras. A forma de ver o parlamento se modificou muito. E pior, você tem 2 grupos que se elegeram maciçamente. Então, tem um grupo de deputados, como eu, que ficou assim meio achatado. Ou o sujeito é de extrema esquerda, ou o sujeito é de extrema direita. E quem é de centro, como eu, de centro, centro-esquerda, até centro-direita, a gente fica, às vezes, meio tonto. Né? Porque você tem que tentar andar nas duas linhas tênues. numa linha muito tênue. Muito complicado. E aí, quando você acorda, você é de esquerda, eu digo, aonde, menino? De direita nunca me disseram, graças a Deus. Mas, enfim, você fica num patamar que a sociedade também, de uma maneira geral, não aguenta mais. E aí ela renega a política. Porque ela não quer ver isso. Ela não quer ver essa guerra. Ela quer a vida dela sendo resolvida. Exato. Ela não quer saber de se fulana é de esquerda, de direita, de centro, de meio, tá nem aí para isso. Exatamente. Ela quer saber se os direitos dela estão sendo garantidos, Sim. ela quer saber se ela tem possibilidade de chegar no hospital e ser bem atendida, ela quer saber que a escola do filho dela está funcionando, e é isso que a gente tem que fazer. Então, por isso que um parlamentar não faz só a legislação, ele tem que acompanhar a obra junto com o seu prefeito, Sim. tem que conseguir recursos para o estado As dele, emendas. as emendas para a cidade dele, tem que criar as condições para você ter um serviço melhor para a população. Né? É o que a gente tenta. É fácil? Não é fácil. Ser parlamentar é fácil? Não. Se você quiser trabalhar, posso também não fazer nada. Verdade. Que ninguém vai ver. Assim, uma pausa. Também não vou ser a primeiro lugar. Não vou levar fico meus muito 5 feliz, estrelinhas. Né? né, Fabinho e deputada, de ter esse nome na tela Mas e é tá isso, ouvindo a tua mano. história. É isso, inspira-me. não é isso? Exatamente. Assim, eu tô muito feliz mesmo de ouvir, porque tem coisas que eu não sabia. Claro que já trabalhei, tive o prazer de trabalhar contigo,
Mas, assim, estudei muita coisa da sua vida, mas é tão legal ouvir de você e saber que numa sociedade eminentemente patriarcal, uma mulher tem tanta vitória, né? Isso é muito legal. Mas porque tive uma família... garra também. Não, porque também tive uma família que me permitiu isso. Sim. Né? Que me educou para isso. Né? Tive um pai e uma mãe que era divorciada há quase 100 anos atrás, com um pai absolutamente moderno, de vanguarda para o seu tempo. Então, é óbvio que eu não podia ser retrógrada. Né? É óbvio que, para mim, que talvez na economia eu seja mais liberal, mas que nos costumes eu sou muito liberal. Sim. Porque foi o que eu aprendi na minha casa. Né? Dar liberdade para o outro. Cada um resolve a sua vida, não tem nada a ver com a vida do outro. Eu só tenho que deixar os direitos lá garantidos, é o que a gente faz da lei. Então, assim, acho que é isso que a gente constrói no dia a dia, né? E acompanho o teu trabalho. Eu sei muito legal a experiência em Angola. Eu ia perguntar isso agora, Cristiano. Eu ia perguntar isso Ruanda, agora. Angola, teve agora... A gente... Assembleia da União Interparlamentar. Interparlamentar. Na verdade, a gente abriu um espaço legal, porque nesses fóruns internacionais, esse é um fórum de todos os parlamentos do mundo. Sim. São mais de 200 países, óbvio. Então, assim, nesse dia, nessa reunião, tinham mais de 170 países. Então, são culturas diferentes, visões diferentes, no meio da questão do Oriente Médio. Eu entrei numa sala um dia, errado, né? Porque eu ia para uma reunião de mulheres e, de repente, era um monte de homens árabes, eu não entendia nada do que eles falavam, mas, enfim, ali você percebia que eles estavam discutindo o tema. E depois, com as mulheres, a gente discutindo, as visões de mundo são muito diferentes. E isso só te complementa. Você imagina, em Ruanda, né, você tem mais mulheres deputadas do que no Brasil. Não sabia. No Chile, eles devolveram mulheres, deixaram de eleger mulheres, porque lá é 50-50, fizeram mais de 50% de mulheres. Sensacional. No México, a lei obriga que metade das mulheres sejam... que o parlamento tenha metade de mulheres. Por que isso? Se a sociedade tem 52% de mulheres e o parlamento é um espelho disso... Não, o parlamento não é... Sim, todo mundo diz, né? O espelho da sociedade. Isso. Olha, se a sociedade tem 52% de mulheres, por que o parlamento não tem? Então, espelho nada. Depende do salário, do dinheiro que o povo tem para gastar em campanha. Verdade. Esse fórum era discutido questões mundiais, políticas? E aí, assim, nesse fórum você discute vários temas. Sim. São também como se fosse um parlamento. Então, tem comissões e tem um fórum de mulheres, com a representatividade de um parlamento, do parlamento mundial, digamos, como se fosse o parlamento mundial. E aí a gente conseguiu, vamos dizer, pela região latino-americana, que é a nossa região, né? Uma vaga nesse fórum, na mesa do fórum, né? E aí eu fui eleita, fiquei toda feliz, óbvio. Muito bom. Por quê? Porque, de alguma maneira, você vai estar influenciando as decisões que são decisões coletivas. Né? No momento de necessidade de paz mundial, né? A gente até fez algumas propostas e rodaram, não puseram para votar, não, mas fazer o quê, né? Eu fiquei calada porque também não consigo. E teve uma atuação também muito legal no Parlatino, né? O Parlatino, eu até Parlatino é um outro, outro parlamento que só da região, digamos, né? Sim. No Parlatino, eu fui vice-presidente, que é como se fosse a gerente do Brasil para aquele grupo. Mas, antigamente, isso era em São Paulo, agora passaram no Panamá, então a gente fica muito longe. E acaba não participando. E perdemos em São Paulo, acho que o prefeito era o Zé Aníbal. Enfim, o Zé Aníbal, eu não sei, eu não me lembro direito em que momento a gente perdeu. Mas perder qualquer coisa para o Brasil, para outro país, eu já fico danada. Né? Nem futebol. Eu sou Flamengo, mas até torci Fluminense, porque eu falei, não, tem que ficar aqui no meu país. Brasil, sempre, sempre. O que tiver que defender o Rio ou o Brasil, eu vou estar defendendo sempre. Como eu disse, até no futebol. Olha que eu sou Flamengo, mas... não tem como não querer. Acho que é isso. Acho que a gente tem que saber qual é o teu lugar no espaço, no mundo, o que você quer da tua vida, em que você acredita. Né? E aí sair buscando. Seja no legislativo, seja na tua vida pessoal, seja nas tuas conquistas, nos teus desejos, tudo tem que ser mais ou menos igual. Não adianta você falar, porque política é tudo igual.
Aí você vai ver a vida do cara, o cara é um picareta, Exatamente. né? Aí não pode. E você é uma parlamentar atuante, né? Não é igual a gente vê, né, Alexandre? Que tá eleito e Aí fica 3 não sabe o que tá anos, fazendo. 2 meses, assim, né? Isso aí é De motivo. repente, opa, a eleição tá chegando, a hora, né? Não. Isso é motivo Mas de. aí também depende do eleitor. Eu acho que a Com culpa é certeza. muito mais do eleitor do que do político. Não, mas a culpa Porque, é do assim, eleitor. Claro que você não consegue. Eu, pelo menos, não consigo. Eu trabalho a semana inteira. Então, sábado, domingo, eu quero respirar. Sábado até não respiro muito, não. Mas domingo eu tenho que respirar. Sim. Senão eu também tenho vida, Claro, tenho gente, né? tenho família. Óbvio. Gosto de fazer o que todo mundo gosta, né? Sim. Então tem que tomar meu chopp, como todo mundo toma. Amém. Ou ir à praia, ou tomar banho de piscina como todo mundo. Fazer o que todo mundo faz, gente. Ser gente. Sim. E as pessoas, às vezes, cobram demais de você, né? Para quem trabalha. Porque tem infelizmente, ainda tem um político que chega aquela história da boca de urna no dia, Aham. pá! Mas quem é que recebe o dinheiro? Não é o eleitor? É Exatamente. porque ele topou, cara. Então, assim, eu sempre digo, quem pensa, quem tem acesso, quem tem informação, tem uma obrigação dobrada. Educação Exatamente. liberta, né? Não, e dobrada, porque ele tem que compensar aquele outro, ajudando o outro, falando com o outro. E aí não dá para você não acompanhar a política. Eu não gosto da Laura, não. Eu não gosto porque ela pensa assim, ela pensa assado. Não, eu gosto da Laura, ela pensa parecido comigo. Claro que eu não vou conseguir pensar, ninguém vai conseguir ser ideal, porque cada um de nós é um. Sim. Não é isso? Mas se você não acompanhar o político, O eleitor tem obrigação de saber quem é o parlamentar, até para poder reclamar. Não gosto. é Exatamente. isso. Mas até não pra dizer, gosta por quê? gosto, Porque eu não eu não gosto. concordo com Aí ela. você não sabe nada do A que ele fez. pergunta-chave, em quem você votou na última eleição para vereador? Ninguém lembra. A Ninguém maioria... lembra. 99% não não sei, lembra. não sei. Não, para deputado, que foi outro dia, Exato. não sabe. Exatamente. Deputado não tem um ano, não sabe. Exato. Quer dizer, fez um ano, da eleição fez um ano. Mas ninguém sabe. E é um erro. Não é preciso acompanhar, é saber pelo menos o que o cara está fazendo. A gente fez essa revistinha aqui, Sim, né? Aqui é de 6 meses, mas vai sair a de um ano. sim, sim. Para as pessoas pelo menos saberem o que você está fazendo. Exatamente. O sujeito saber, A não, ideia ela da está democracia, da trabalhando. É prestação de isso, a contas, prestação né? de contas. Sim, perfeito. Né? Claro que tem na internet e tal. Sim. Mas eu não tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho lá meus 26 mil, porque meu seguidor não é aquele que eu ponho no boot, não sei aonde, Sim. aquelas coisas que eu nem São entendo. pessoas que, São que pessoas realmente que realmente acompanham. acompanham. Verdade. Exatamente. Aí, assim, mas tem gente que tem 1 milhão, não sei. Aliás, ontem eu descobri, gente, eu fiquei impressionada. O que é? Como é aquele jogador famoso, meu Deus. Ai, me deu um branco do nome dele. Nacional, estrangeiro? Não, estrangeiro, não é o Messi nem Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Você sabe quantos seguidores eles têm? 40 milhões? 200? 611 milhões Que isso? Planeta, de quase, né? seguidores. Você já pensou num negócio desse? 611 milhões de seguidores. Eu quase desmaiei. Eu falei, não Caramba. acredito. É o maior de todos no mundo. Uma conta, né? É a maior conta do Isso. mundo. É a do tal do Cristiano Ronaldo. Bom, e não tem nada demais. Eu abri para ver, né? Claro que eu não vou seguir, que eu não tenho tempo para isso, mas não tem nada demais. É só fala de futebol. Mas eu fiquei impressionada. E aí eu vi os meus amigos que seguem o Cristiano Ronaldo. Eu falei, meu pai! Para que um ser humano segue o Cristiano Ronaldo? Vai aprender nada E que de vai bom. mudar na tua vida. Vai mudar nada. Então, Vai assim, aí ter a uma gente vida muito para. legal de quem tem muito dinheiro em conta, Só. né? É. Aí eu fiquei pensando assim, se a gente parar para pensar, a mídia, a rede social mudou a vida das pessoas, Total. né? Só que assim, pessoas como eu, que estão mais preocupadas lá, então, E realmente está como as- mudando, né? A vida de pessoas. sim, mas que realmente não tá nem aí. É verdade. O cara não vai lá entrar no RJ Laura Carneiro. Para quê? Ela tá mais aí, ela ganha para isso, mas não quer nem saber o que está acontecendo. Só que isso influencia diretamente a vida Na dele. vida. Com certeza. Assim, Ué, mas a eu acho violência que tudo isso é um contra a mulher. processo. É até uma lei da deputada, o 180, né? O O 80. 180. Exatamente. Enfim, É isso. o que eu gosto é de lei, né? Sim, dá pra sim. perceber, Eu gosto de lei. Eu gosto de lei. Eu acredito na legislação. Porque
Eu acredito no parlamento. O pessoal, deputado é o máximo, gente. Sim. Eu acredito nesse trem. Sim. Tem gente que não acredita, mas eu acredito. Fazer 5 o quê? mandatos, né? É muita Não, coisa, né? 5. Na verdade, são 6, mas um eu não assumi. Então, Ah, sim. vendo? Por isso que eu só digo 5. Pessoal, todo mundo diz, 6 mandatos. 6 não, 5. 5 mandatos. Porque um outro eu não assumi. Fiquei na Câmara, Sim. fiquei na secretaria. Aí já no segundo mandato na secretaria. Lá com o Eduardo. Deputada, quero dizer aqui que é um prazer, uma honra estar ao seu A lado gente aqui. está falando há 1 hora já. Não. Não, eu não. queria até, assim, uma pergunta muito importante é o cenário político do ano que vem, né? Exatamente. O que você está pensando Bom, nas eleições de 24? Eu vou trabalhar para o prefeito Eduardo Paes, que é o melhor do mundo. Isso não É tem isso que dúvida nenhuma. o pessoal de casa quer saber, ó. Não, isso não tem dúvida nenhuma. E vereador, eu vou ajudar os vereadores que fazem, vamos dizer, parte do que eu acredito, né? Então, tem vários vereadores que eu acho que merecem ser reeleitos e outros que merecem se eleger. Sim. Então, você tem Célio Parelli, mas você tem Rosa Fernandes, você tem Wellington Dias, você tem Celso Costa, você tem, enfim, Bessa, Sim. pessoas que... Aloysio, Rafael, Luiz. Aloysio de Freitas, Caiado, pessoas que são importantes para o parlamento. Realmente são. Né? São mesmo, que transformam no parlamento. Tá no Então, dia a dia ali na tá no ponta dia a dia, com você o vê cidadão carioca. Isso, e defendem regiões da cidade. E, portanto, são vereadores muito importantes para O vereador é voltarem. o político mais próximo Mais do próximo, é cidadão. aquele que o mais pode... próximo. Não, é aquele que está mais na rua. Então, exatamente. Eu sempre gostei. O pessoal diz, mas você era deputada, virou vereadora, virou deputada, virou Eu ia vereadora. perguntar isso agora. O que... Pois é, mas é muito bom, porque Brasília, querendo ou não, você fica longe. Um pouquinho longe. Pouquinho? Muito. Porque por exemplo, eu saio daqui segunda-feira à noite. Aham. Significa dizer que eu saio de casa na segunda de manhã, vou para o escritório, atendo o que eu consigo, né, de gente, vou para o aeroporto, chego em Brasília, porque tem que chegar, né? Porque terça-feira de manhã cedinho começa, tá bom. Aí eu fico terça, quarta, quinta, chego de Brasília de tarde. Já era, acabou o dia. Sexta-feira tem que ter um dia para fazer rua. Sim. Então, claro. hoje, por exemplo, eu fui na Capitania dos Portos. Mas o normal seria sexta, mas Sim. como é feriado essa semana, lá fui eu, porque eu tinha que resolver um problema na Capitania dos Portos. Então, a minha sexta-feira é dedicada a essas coisas que eu tenho que resolver fora do escritório. Essas visitas que eu tenho que fazer. Aí, sábado, normalmente tem que ir na área tal, tem que ir na comunidade tal, tem um problema tal. Já é direto, né, vamos dizer, na esfera da prefeitura. Sim. Pronto, acabou a semana. Você acha que essa eleição vai ser a mais pulverizada desde A mais as acirrada. passadas, a mais acirrada? Como é que Eu você vê acho esse que, assim, cenário? o que vai acontecer? Diminuíram os partidos políticos, Isso. diminuíram as vagas, o partido grande vai, claro, ter mais vantagens sobre os outros, o número de vereadores vai cair, porque cai o número de vagas, então cai o número de candidatos, né? E aí, claro, quando cai o número de candidatos, acirra mais, né? Quanto menos gente trabalhando, você vai ter mais pessoas rodando naqueles... Se bem que antes, quando você andava, em cada esquina tinha um candidato a vereador. Verdade. Exato. Então, por um lado é ruim, por outro lado é mais simples, né? Por um lado, você tem forças mais Consistente. consistentes, mas por outro, você não tem aquela guerra da esquina, né? É uma bagunça, né? Você não tem a guerra da esquina. Quer dizer, não sei também, né? Não. Mas você diminuiu muito o número de candidatos. Aí, bom, já foi assim para deputado. Mas aí a força do dinheiro também começa a complicar. E aí vem a questão da fiscalização, porque não pode. Em princípio, você tem que gastar o que A lei prevê. A lei prevê. Exatamente. Senão, né? Mas a tal da boca de urna rola solto. Não, mas- Olha, Ô, Alexandre, eu estava agradecendo, eu tinha que agradecer o tempo inteiro aqui a É deputada. verdade, do início. Não é que eu estava terminando Não, o mas programa. um ponto muito legal que a deputada falou é, tudo bem, vai ter o abuso de poder econômico, mas para ter o abuso de poder econômico, o outro lado tem que aceitar. Se eu estou Mas ofertando... é isso. Mas ponto assim, vamos ser principal é justos. O cidadão, de uma maneira geral, mais pobre, mais vulnerável, cara, o cara não tem emprego. O cara não tem Comida. salário. O cara come mal. Vamos ser justos. Que direito a gente tem de questionar Não. a escolha dele?
Ele não acredita. Acho que o grande problema problema é a acreditar, gente fazer acreditar, né? É isso, Difícil. porque aquele que fez isso não vai trabalhar por ele. Não vai trabalhar por ele. O que faz o abuso de poder econômico, ele entra e não faz nada. Esse é o ponto. Eu sei disso, Esse é o mas ponto. nem todo mundo. Né? Então. Depo- Aí, Fabinho, não podia parar, né? A gente tá com esse Não, nome. não, calma. Os planos para o futuro da deputada. Eu quero saber. Ah, num plano normal, eu não sou uma pessoa mais ambiciosa da Terra, não. Eu quero continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é... Eu sou deputada. Se também o povo decidir que eu não sou, eu vou virar aposentada. Ficar lá, velhinha, fazendo outra coisa. Duvido. Aposentado, não duvido. Ué, Então a ideia é continuar se reelegendo na Câmara. é o que eu gosto de fazer. Pode ser que lá na frente venha, volta a ser secretária, e Aham. aí Deus sabe. Deus é que comanda, eu não comando muito, não. Eu vou onde Deus vai me levando. E tem saudade da secretaria? Tenho saudade, porque assim, qual é a diferença entre parlamento e o poder executivo, né? Só um Você ser adendo, né? Pra quem secretário. não sabe, pessoal, a deputada foi secretária de Ciência Social agora no governo do Eduardo Paes, tá? Então, assim, na secretaria você consegue muito mais rapidamente mudar e influenciar a vida das pessoas. Vamos lá. Na secretaria a gente conseguiu, por exemplo, o prato feito, que são as foi cozinhas legal. comunitárias. É hiper legal você imaginar Muito legal. que você hoje agora vão até inaugurar novas. Vão entrar mais 40. Eu Mas lembro lá do a gente fez Renascença, né? No então, a gente fez Renascença. 15. E o projeto vai para 40, serão 45 até o final do ano que vem. Até o ano que vem. Então, assim, é você imaginar que aquelas pessoas que não têm o que comer vão receber comida. Sensacional. Todos os dias. Não é, de vez em quando. Não, é um programa de governo, né? Então, assim, o prato feito eu acho sensacional. A gente ter avançado no prato feito. E tantas outras ações na assistência, que são ações de transformação do dia a dia, dos abrigos, que continuam na Secretaria de Assistência, que não estão andando como deviam. Eu acho que mudou um pouco o estilo de ser, mas é Sim. porque eu sou trator mesmo. Sim. Aí eu estava brincando outro dia com um servidor, e disse, mas, doutora, a senhora sabia tudo que acontecia, se faltava água na unidade, a senhora sabia. Mas é a minha forma de ser, É um nem papel todo de mundo um é líder, igual. né? Eu precisava saber que estava faltando Sim. água para poder ligar e conseguir água, né? Pena. Assim, mas isso é forma de ser. E nem todo mundo. Então, hoje, eu não ouvi, durante a minha gestão, uma matéria contra assistência. E agora já volto a ouvir. Isso me dá uma dor no coração, porque... mas é isso. Quando eu era vereadora, primeira vez, eu fiz um projeto de lei. Uma lei que previa que todas as creches da cidade tinham que ter uma equipe multidisciplinar. Gente, eu era uma menina de 26 anos, né? Aí virei secretária de assistência lá no César Então, a Maia. gente está falando de 88, 89, né? É isso, aí eu fui secretária em 90. A vanguarda do seu pai. Não, acompanhou, 93. Eu fui secretária em 92, 93. Entrei em 93. Aí fui secretária em 93. E aí falei, bom, vou pegar minha lei, Né? Sim. Concretizar. quero Mais que justo. concretizar minha lei. Cara, eu tinha 320 creches naquela época sob a tutela da Secretaria de Assistência. Sabe quantos assistentes sociais, ou quantas psicólogas eu tinha naquela época? Uma. Caramba. Como é que eu ia pôr minha lei, cumprir minha lei se eu não tinha os profissionais? Então, assim, o bom do parlamento é que a gente sonha, Exato. né? E o ruim do poder executivo é que você tem que cumprir o sonho dos outros sem ter estrutura Sem para ter isso. estrutura nenhuma. Né? Então, às vezes, você se frustra. Não. Mas no executivo, numa secretaria, você tem um pique maluco que nem o meu, você é capaz de entregar muito. Sim. Então, a gente entregou muito, 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 muito. Eu acho que, assim, e foi o que o prefeito disse, Laura, você entrega. Eu acho que é isso. Quando eu ganhei lá as 5 estrelas, a minha sensação era a mesma. Eu consegui entregar naquela função, entendeu? Eu acho que você tem a obrigação de entregar. Meu salário é pago pela população. Exatamente. Então, eu tenho que entregar, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo. Cada um, claro, são entregas absolutamente diferentes, mas eu tenho a obrigação de entregar.
Laura, você é doida. Você vai, sai de uma comissão, vou para outra, relato aqui. Quando eu vi, estou relatando um tema completamente diferente. Um estou falando de constitucionalidade, outro estou falando da comissão Bolsa de saúde. Família. Aí sai para a comissão de finanças, temas completamente diferentes um do outro. Mas eu acho que é isso. Eu sou paga para isso, né? Então, se eu relato muito, tem a presidente da Comissão da Mulher é muito engraçada, a deputada Leda Borges, maravilhosa. Aí ela diz assim, toda sessão ela diz a mesma coisa. Porque tem muito relatório meu, ela diz, eu já avisei as senhoras e senhores deputados, se vocês quiserem relatar, a relatoria é dada pelo primeiro a pedir. Aí eu peço a palavra e digo assim, tem que pedir, viu, gente? Vocês não pedem, mas eu peço. Então é isso. Se você quiser trabalhar em Brasília, no parlamento, você trabalha muito. É só querer. Agora, tem que estar lá, ver... Não, trabalho tem. Tem que ser a primeira a pedir isso, fazer aquilo. Né? Enfim, tem correr atrás. Tem que ficar sabendo onde é que está aquele projeto que você relatou. É uma loucura, né? Enfim, mas é só querer. Eu só não gosto muito, sinceramente, às vezes, daquela tal da breve comunicação. O que é isso? Você vai no plenário e fala 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Você fala sobre um tema todo dia. Eu não tenho paciência. Porque você fica numa fila que não termina nunca. Aí você perde a tarde inteira para falar 3 minutos. Ah, não aguento. Eu prefiro minhas comissões que eu produzo. E hoje tem a rede social muito forte também, né? Não, mas eu não ligo muito, não. Não, o que eu digo é o seguinte, a rede social, ela pode fazer um papel tão bom quanto esse. De informação, Sim. Antigamente não tinha. Eu me lembro que o papai falava todo dia. Mas ele não falava, não. Ele escrevia e entregava. E aí saía na Voz do Brasil. Muito bom. Agora a gente não sabe nem o horário mais da Voz do Brasil. Antigamente a gente sabia o horário, que a gente agora não sei nem o horário da Voz do Brasil. Em cada canal é a hora que a emissora quer. Isso. Então, você tem que ficar procurando. Não tem uma padronização. Não tem a padronização, né? que tinha antigamente. Isso. Então, o sujeito já sabia que ele queria saber os discursos da política, ele ia lá ouvir. Também não era muita gente que ouvia, não, mas tinha muita gente que ouvia. Meu pai falava todo dia. O deputado vai ter que deixar um recado inspirador aí para essa galera aí. Inspirador. Boa pergunta. Bom, eu acho que Tanta gente que vai que assistir você, deputado, tantos jovens aí, né? Assim, mulheres. Exato, assim, tem um recado para o cidadão mesmo, né? O cidadão que antes de começar a gravação, eu soltei uma pérola de pessoas muito próximas a mim que têm horror à política. E a tua resposta foi muito boa. Tendo horror ou não, você vive na política. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Então, assim, a ideia é realmente inspirar aquele que quer seguir o seu espaço na política, né? Realmente ser um político. Eu diria o seguinte, minha filha se ensaiou, sabe? Aí, graças a Deus, ela foi estudar fora e desensaiou. Porque eu acho o seguinte, acho muito legal participar. Eu decidi entrar, não foi por causa do meu pai, não foi, claro que me ajudou muito, mas isso você tem que gostar. Se não gostar, desiste logo, nem começa. Você tem que entender o que é. Né? Você tem que perceber que não é sempre as mil maravilhas. E se você entrar achando que tu vai se dar bem, como se diz na gíria, é melhor não entrar. Fica longe dessa porra, porque a gente só piorou ao longo dos anos. Verdade. Eu que estou há muito tempo, assim, e é aquela frase famosa do Dr. Ulisses, pior que o de agora é o próximo, né? E é real, porque você percebe que o compromisso das pessoas com a sociedade diminui. Sim. E fica quase que um compromisso pessoal. Egocêntrico, né? Egocêntrico, muito complicado. Só psiquiatra, nem psicólogo. Mas, enfim, eu acho que... Mas tem que ter participação. Outro dia eu tinha uma ruma de meninos fazendo lá um estágio para jovens, né? Sim. E aí a gente foi lá falar, semana passada até. E nós temos todos os deputados que estavam na hora, dissemos a mesma coisa. Olha, é isso. Vocês têm que entender para se apaixonar, para vir para cá. Né? Para transformar, senão também não adianta. Eu acho que é isso. É muito bom fazer política, é muito bom mudar a vida das pessoas, mas, assim, é muito trabalho se você quer de verdade mudar a vida das pessoas. Senão, não vale a pena. Quer dizer, no meu entendimento, não vale.
Agora, as pessoas em geral, elas têm que... Só a vida leva elas a entender que não vivem sem política. Mas isso é Exatamente. quase que um processo cultural. Como foi? Você imagina, em 77, quando passou o divórcio, a Igreja Católica era absolutamente contra, hoje todo mundo. Não é isso? Hoje você não imagina Você como não as pessoas imagina como viviam. era, mas então, É. são mudanças culturais que aos pouquinhos vão acontecendo, né? Que eram impossíveis, coisas que você nunca imaginou que pudesse acontecer. Recentemente eu li uma cartilha da mulher casada. Cara, assim, Você imagina, porque era assim. Exato, tinha uma Era cartilha. assim. Por isso o Estatuto da Mulher Casada. Alto, porque o seu marido isso. trabalhou muito. É muito bizarro. E aí você imagina, essa cartilha foi derrotada por uma lei. Foi o Estatuto da Mulher Casada, que é essa que eu disse que Nelson fez. Que o papai escreveu. Por quê? Naquela época, a gente era nada mais do que subserviente aos homens, todos, até as mais modernas. Não tinha jeito. Não era porque queria ou não queria. Não podia nem viajar sem autorização do homem. Gente. Né? E aí você, como coronel, essa terra... Como é? Terra e Paixão, né? Que tem lá o Antônio Fagundes... Como é? Ai, meu Deus, me deu até branco. Caramba, esqueci o nome dele. Terra e Paixão. E eu? Agora aqui, não tem problema. Não, como é o nome do... Ai, meu Deus, o ator famoso. Tony Ramos. Tony Ramos. Ah, sim. Aí o Tony Ramos é um coronelzão. Sei. Mas claro que numa crítica a isso. Só que ainda existem pessoas que pensam exatamente daquela maneira. Que a mulher é um subserviente mesmo. Que ela... Vamos ver como é que a gente vai aqui trapacear na hora da partilha da separação. Sim. Isso é real, gente. Eu sei que é real. Né? É o sujeito imaginar que pode... o outro lá, o menino... eu sou macho. Está absolutamente apaixonado lá pelo outro. Então, assim, essas coisas do dia a dia, da vida, é que deviam inspirar as pessoas a entender que qualquer tipo de transformação que muda, que influencia na vida dela, depende delas. Se elas votarem sem saber em quem estão votando e como aquela pessoa em quem estão votando pensa, provavelmente ela é mais prejudicada. Vai. Né? Ou pior, que aquele parlamentar que ela vota, aqui ou em qualquer estado do Brasil, não tem nenhuma responsabilidade com o voto, com estar lá, com trabalhar. Com a democracia. Com o parlamento, não é só com a democracia. É pior, é mais grave, é com o parlamento. Né? Sim. Quando teve lá o 8 de janeiro, Sim. Eu não vou esquecer. Quando eu liguei a televisão, que eu vi aquele cara descendo a rampa do Senado, para muitos aquilo não era nada. Para mim, era como se estivesse me ferindo. Eu chorava feito uma criança, porque ali, para mim, naquele momento, era a prova de que não valeu nada, né? De que a pessoa não entendeu nada do que outras pessoas morreram e passaram para a gente chegar numa democracia, do que foi Ulisses Guimarães, né? Do que foi Nelson Carneiro, Sim. Tancredo Neves e tantos outros que foram transformando a vida do brasileiro para hoje a gente poder estar aqui, fazendo podcast, conversando. Se a gente pensar em 64, você não podia nem se reunir, que você era subversivo. Cassação de direitos políticos. Imagina, você queria subverter a ordem. Você queria mudar, você queria proibir as pessoas de ter liberdade. No fundo, todas as grandes discussões giram em torno da liberdade. Né? E é isso que talvez as pessoas deviam entender para se inspirar. É isso, crianças. Deputada, eu quero te agradecer imensamente. Demais. O carinho que você teve aqui comigo, com o Alexandre. Imagina. Você é a primeira pessoa convidada a estrear o nosso podcast aqui. Obrigada. E foi a dedo. Foi a dedo. Porque você é uma parlamentar comprometida, Inspiradora. uma parlamentar técnica que sabe o que está fazendo em prol do cidadão. Obrigada. Principalmente para o Rio de Janeiro. Não, e agradecer o trabalho de deputada para o cidadão. Porque dificilmente cobram muito, né? Mas na hora de agradecer, eu acho que ninguém agradece. Não, eu tenho as categorias, eu gosto muito de categoria, adoro trabalhar para categoria, eles agradecem bem. Não, Muito. Eu agradeço bastante. E assim, como pessoas técnicas do direito, do processo legislativo, a gente sabe o que é. E é muito diferente uma assessoria em relação à deputada. Porque é aquela história, eu lembro que às vezes eu sentava, começava a falar,
em 1 minuto, beleza. E era sensacional. E isso reflete na qualidade das leis. Isso reflete na qualidade do discurso. É porque é velha de guerra que eu brinco. isso. Velha de guerra. A gente Pessoal, recadinho aqui importante, Alexandre. Pode falar. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, assinar o sininho lá da notificação, No dar o seu Instagram. like, né, Alexandre? Isso, exatamente. Seguir nas nossas redes, TikTok, Instagram. A legendinha vai aparecer embaixo É pra isso. vocês. E, principalmente, siga a deputada Laura Carneiro. Siga a deputada. RJ Laura Carneiro. Isso, também a legendinha vai aparecer embaixo agora, RJ Laura Carneiro. Deputada, que prazer de ter Prazer você é na meu, frente obrigada. e sendo a número 1, né? É isso. Não só a número 1 do Legisla Brasil, mas a número 1 do Spiracast, né? Muito bom. Beijo pra Legal. vocês de casa Aquele aí. abraço, Beijo, pessoal. obrigada. Tudo vai dar certo.